Portal WebTerra. Estamos aqui com mais uma edição do WebTerra Podcast e, como prometido, sempre trazer pessoas de referência em nossa sociedade que fazem um trabalho de promoção da nossa cidade e região. Hoje temos o prazer de receber aqui o presidente da Sociedade Rural, Flávio Oliveira, para falar um pouquinho da Expo Montes, essa grande festa que todos aí estão ansiosos para participar. Flávio, seja bem-vindo ao Portal WebTerra. Fala um pouquinho aí, quem é Flávio Oliveira, professor que tem essa atuação importante em nossa região. Seja bem-vindo aqui. Está com você as palavras para se apresentar. Bom dia, amigos do WebTerra. Bom dia, Andrei. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, tá? Esse importante veículo de comunicação da nossa região. A gente está à disposição para conversar sempre que possível, né? Bem, quem sou eu? Eu sou Montes Clarense, advindo de famílias que ajudaram a fundar essa cidade. Sou professor da UFMG na área de recursos hídricos e irrigação. Tenho aí mais de 600 ex-alunos aí dessa área de agrárias. Espalhado todo o norte de Minas, Brasil afora. Inteiro. E atualmente eu sou produtor rural também, tá, de família. Atualmente eu sou presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande, a gente que discute a questão dos recursos hídricos nessa importante bacia. Sou também presidente da Fundação de Desenvolvimento Tecnológico e Científico de Montes Claros, de Inovação, a Fundetec. Sou diretor financeiro da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem. A gente discute o rumo das políticas de agricultura irrigada do país. E nesse momento assumi o cargo de presidente da Sociedade Rural, uma entidade que fez 81 anos semana passada. Então é muito tempo, a entidade mais longeva do norte de Minas, uma das mais antigas do Brasil. E a Expo Montes já ocorre há 68 anos, sendo que a primeira edição foi na inauguração do parque, no centenário de Montes Claros, como se fosse um presente para Montes Claros. E nós estamos agora na 51ª. Né? Alguns até questionam por que 68 anos e 51ª. Porque no início era de 2 em 2 anos, ainda teve a pandemia, nós ficamos um ano sem, depois no outro ano tivemos uma online. Então é um trabalho voluntário, mas a gente faz com muito amor, junto com toda a diretoria, para permitir o desenvolvimento da área rural, mas principalmente o desenvolvimento de Montes Claros e toda a região. Com certeza. E essa pauta importante relacionada à produção rural são, com certeza, né, uma mola propulsora da economia do norte de Minas, por muitos anos a principal referência econômica. Como você enxerga hoje o agro em nossa região, esse trabalho de mobilização, a sociedade rural como atuação, principalmente para reivindicar pautas importantes para o desenvolvimento? Como é que a sociedade rural enxerga isso? E, claro, você agora liderando esse movimento. Bem, vou fazer um histórico um pouco mais amplo. O Brasil hoje é o celeiro do mundo. Tá? Quando eu estudava, fiz técnico agrícola, então tem 40 anos que eu estudo a questão de agronegócio. Então se falava no país do futuro. No tocante ao agronegócio, o agronegócio, eu acho bom entenderem, envolve todo o tamanho de produtor rural, desde a agricultura familiar até o maior porte. Porque quem produz leite vai concorrer com quem produz leite. Se eu produzo 10 litros de leite por dia, se eu produzo 50 mil, está no mesmo mercado. As políticas públicas que precisam ser diferentes para cada tamanho de produtor. A gente precisa entender isso. Então o Brasil hoje alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Nós só temos um pouco mais de 200 milhões, então todo o restante é alimentado pelo Brasil. O crescimento esperado da população implica em aumento de alimentação. Ou seja, tem que ter mais alimentos disponíveis. E quais são as regiões que têm esse potencial? É o Brasil e a África, que são os climas tropicais. A África está muito defasada em relação ao Brasil. Então sobra para quem? Tanto o clima quanto o espaço geográfico também para a produção é um fator? Exatamente. Tá? E grande parte da África tem água também. Então, ou seja, o Brasil assume esse protagonismo. E é o que vai na área que eu trabalho, mais a agricultura irrigada, ela só tem algo, o mundo tem 18%, 19% de área irrigada, e a produção dessa área irrigada é mais de 40% de toda a produção de alimentos. Então, o Brasil hoje tem esse protagonismo, e quando nós viemos para o norte de Minas, nós temos uma região que ainda é uma fronteira agrícola de Minas Gerais, as terras são mais baratas, o clima é importante, é semiárido, mas quanto mais sol tem, maior o desenvolvimento da planta. Mas eu preciso, para isso, ter água. Então, o nosso limitante é a água. Que é uma reivindicação antiga, né, do norte de Minas. Sempre. E aí eu me pergunto o seguinte, por que parte dos ambientalistas são contra a construção de barragens? Precisa pensar um pouco. Bom, não pode se construir barragem sem um projeto bem feito.
Mas se não tiver barragem, historicamente a gente sabe, o rio Nilo, por exemplo, o Egito, 100% da sua produção de alimentos é via irrigação. Israel também. Então, se não tiver irrigação, não se produz em regiões semiáridas. Visitamos o Ceará. Ceará tem 5% da área irrigada e representa mais de 80% de toda a produção de alimentos. Então, o Norte de Minas é a grande fronteira agrícola de Minas Gerais. Precisamos de quê? Exatamente buscar, por meio das reivindicações de classe, construções de barragens e melhor gestão dos recursos hídricos. Então, quando fala de barragem, fala de Congonhas, né? Todo mundo fala quantos anos é que se fala da barragem de Congonhas. Berizal também é outra pauta. Como que está em que pé está essa situação? A gente vê, de vez em quando, veiculando na mídia, mas efetivamente, acho que dá um feedback para quem nos ouve aí. O Berizal eu acompanhei desde o início, tá? Tem um pouco mais de 27 anos que essa discussão. Foi aprovada, construíram a parte do maciço, que ela é de concreto, e aí, para o movimento dos atingidos de barragem, pararam a construção da barragem, tendo investido milhões de reais. Bom, e se tivesse um movimento dos atingidos pela seca? Não são maiores? Com certeza. Então estava parado, um absurdo. Berizal está em discussão há mais ou menos 20 anos. Participo desde o início. Denox fez o projeto, chegou a ser aprovado no Senado, Ciro Gomes entrou no Ministério e levou o recurso para construir o Castanhão lá no Ceará. Ficamos chupando o dedo. Bom, agora, novamente, estamos conversando há um pouco mais de 4 anos. E no ano passado eu tive a oportunidade, na Expo Montes, de apresentar para o nosso governador Zema, vice-governador Matheus Simões e alguns deputados, dentre eles Tadeuzinho, Arlen, nosso prefeito, vice-prefeito na época, hoje prefeito Guilherme. Me deram 5 minutos. Então, eu já tinha um plano de bacia do Comitê de Bacia, que eu inclusive presido, no Rio Verde Grande. E apresentei 13 barragens nos afluentes deles e mais 2 transposições, uma saindo para Rejaíba para poder voltar com 2 bombeamentos no Rio Verde Grande e uma de Congonhas. Mas eu foquei nos 13. Bom, Zema simplesmente perguntou, quanto é que custa essas 13 barragens do afluente? Falei, governador, está defasado aqui, porque tem 5 anos que fez, mas é algo em torno de entre 1 bilhão e 200 milhões e 1 bilhão e 500 milhões. E ele achou um absurdo. Aí me deu o combustível. Falei, bom, é muito caro, mas não estão pedindo para fazer todas. Sim. Em 40 anos aqui, em 1978, a última barragem feita foi em Janaúba. Nós não merecemos alguma? Aí Matheus Simões falou, qual que você prefere? Eu falei, nenhuma dessas, vamos com Congonhas. Aí interessaram. Aí fomos articular como é que faria Congonhas. Nessa situação, consegui, com o presidente da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, que mora no Ceará, ele é secretário executivo do Agronegócio Ceará, ele é que leva os investimentos externos para o Ceará, ele capta recursos, de uma pessoa muito preparada. Eu liguei para ele, me arruma aí 3 dias com a equipe sua do staff, do governo do Ceará, para poder levarmos alguém do governo estadual aí. Conseguimos um pessoal da Secretaria de Agricultura do Estado, da Codenge, que é quem faz os projetos, foram 2, do IDM, e diretor-geral do IGAN, que trabalha com a gestão de águas, para eles verem a situação lá. Eu, como, na época, diretor financeiro da Rural, o presidente da Rural, na época, o Zé Henrique, e a vice-presidente do Sindicato Rural, a Hilda Lofsky. Ficamos 3 dias visitando. Bom, uma comparação breve. Em 40 anos, eles fizeram quase 700 barragens. E nós aqui, sem nenhuma de consumo de médio a grande porte. Então, isso balançou um pouco o governo. Como é que o Ceará... E mostra que a mobilização política tem efeito, né? Conseguiu articular que o recurso fosse investido onde realmente precisava. Exatamente isso. Daí o governo estadual, então, propôs e disponibilizou 16 milhões de reais para se fazer um novo estudo de viabilidade econômica de Congonhas. E a gente está esperando que esse estudo realmente vai culminar no edital, abrindo a opção para a empresa privada fazer a construção. Bom, eu sou mineiro, então eu só vou acreditar quando estiver pronto. Mas foi uma sementinha plantada e teve essa repercussão. Não, com certeza. É o que todo mundo espera, né, Flávio? É que tenha... E esse avanço tecnológico que chegou no agro realmente evoluiu muito a produção, né? Deu uma condição diferente de produção. Acho que facilita também, acho que o norte de Minas hoje, escoar essa produção tem uma facilidade maior, mas como vocês enxergam isso aí atualmente? Para que o produtor realmente tenha um retorno, né, e tenha viabilidade. Olha, é muita coisa, é muito interessante. Se eu falei em avanço tecnológico, muita gente pensa só em digital, né? Vamos pegar um animal. Você pegar uma vaca de leite altamente produtiva há 40 anos atrás, foi quando eu entrei no colégio agrícola, você fala de uma vaca de 12, 15 litros. Hoje, comercialmente, você tem vacas aí de 30, 40 litros. Estou falando de campeões, não. Tem campeões aí com mais de 100 litros. Você pega um boi, ele era engordado na década de 60, com 6, 7 anos. Hoje, com 1 ano e meio, você tem boi gordo.
É claro que isso aí tem que ter muita tecnologia por trás, mas normalmente 2 anos e meio, 3 já está pronto. Uma vaca paria com 5 anos, hoje você tem vaca parindo com 2 anos, 2 anos e meio. Então, isso é tecnologia. Tecnologia de quê? De genética. Quando você vai na área da produção agrícola, a produção do Brasil cresceu exatamente por isso. Se a gente analisar os últimos 40 anos, o Brasil aumentou aí praticamente 30% de sua área plantada. E a produção agrícola, a produtividade cresceu N vezes. Quem trouxe isso? Os estudos da Embrapa e as universidades. Então, isso é tecnologia. A nossa região, comparativamente a outras, ela tem tido menores produtividades. Mas quando a gente vai na área da pecuária de corte, nós somos referência no país. Quando a gente vai na área de fruticultura, aqui, como tem muita insolação, as áreas irrigadas produzem as frutas mais doces do país, juntamente com o Nordeste do país. Então, é isso que mostra a tecnologia. O estudo científico nas universidades e empresas de pesquisa nos traz informações, e aí vem a extensão rural, que vai ajudar o produtor rural a receber essas informações e transformar isso em alimento para quem? Para o público que está no meio urbano. Entendi. Então, bacana. Mais um ponto, aproveitando, viu, professor doutor, gente, tem que aproveitar o homem aqui, a referência, além de estar no meio, né, de ser também um produtor. Como que enxerga hoje a sociedade rural, vocês do meio, essa relação hoje da ocupação dos espaços rurais com a energia fotovoltaica? E existe hoje talvez muitas áreas que tinham produção e hoje se tornaram parques de energia solar. Existe uma concorrência, existe uma relação? Como que está enxergando o agro, enxergando isso aqui no norte de Minas? Eu não vejo particularmente como concorrência. Obviamente, uma área que tinha produção agrícola virou uma área de produção de energia. Bom, o que tem acontecido na agricultura nos últimos tempos? Exatamente como comentei aqui na última fala. A produtividade tem aumentado. Então, o que eu produzia antes no hectare, hoje eu produzo 3, 4 vezes mais. Uma área irrigada, se eu trabalhar com grãos, às vezes na mesma área eu consigo produzir 3 safras no ano. Não existe isso em outro país que não seja tropical. E quem detém a tecnologia tropical é o Brasil. Então, nós precisamos de energia. Qual é a opção de energia que existe? Bom, nós temos hidrelétricas. Bom, as hidrelétricas têm sido muito taxadas pelos ambientalistas, né? Então, se eu não posso fazer hidrelétrica, o que é que sobra? Energia eólica. Energia eólica é onde tem instalação. Também existem algumas críticas também. Aí se sobra solar. A maior incidência de radiância solar é norte de Minas e algumas regiões do Nordeste. Então aqui está maior. Então por que não usar para energia se eu preciso de energia para gerar qualquer movimento numa indústria, numa casa, no comércio ou na fazenda? O limite é não deixar que o produto agrícola seja pouco produzido. Ou seja, se eu tiver menos produção de alimentos, eu tenho inflação. Então esse é o limite. E aí a equipe econômica do governo tem que estar acompanhando isso. Mas não é uma compensação direta. Eu posso ter na minha propriedade produção de alimentos e produção de energia. Eu tenho na minha propriedade uma pequena usina para me ajudar a baratear o custo da energia e a qualidade da energia da CEMIG, que infelizmente não atende a gente a contento. Entendi. Mas é bacana ter essa exposição para as pessoas entenderem. O último ponto, antes de entrar na Expo Montes, se fala muito aqui no norte de Minas da mata seca, né? Da legislação estadual, das ações políticas que estão sendo pautadas, seja a nível federal ou a nível estadual. Como que está esse movimento hoje, em que pé está essa solicitação, a reivindicação antiga, né, de melhoria da legislação que favoreça o produtor, com que status que está esse movimento, seja a sociedade rural, mas de vocês mesmos que produzem o agro aqui no norte de Minas, que reivindica tanto a mudança? Bem, Montes Claros tem uma sorte que nós temos a sociedade rural e temos o sindicato que foi criado pela sociedade rural. E todos os sindicatos, eles, no caso de Minas Gerais, eles estão associados à FAENG, a Federação de Agricultura do Estado de Minas Gerais, e todas as federações estaduais estão associadas à Confederação Nacional de Agropecuária, que é a CNA. Então, nós trabalhamos aqui com o sindicato e com a FAENG. A nossa luta é o quê? Nós precisamos preservar o meio ambiente? Sim. Claro. E o produtor rural preserva. Existe algum que causou impacto? Sim. Não existe perfeição no mundo. Mas, no geral, a gente preserva. O produtor rural não pode ficar sem água. Ele não quer erodir o seu solo. Então, a legislação ambiental federal, ela colocou para a gente uma situação que é mentirosa. Aqui no norte de Minas não existe mata atlântica. Eles colocaram na classificação do IBGE que é uma mata atlântica. Na verdade, é uma transição. E como é em todo o sistema geográfico e biológico? É uma transição de um local para outro. Mas Mata Atlântica é um local que tem clima úmido.
Não é o caso do norte de Minas. Nós temos mata seca. Bom, essa lei foi aprovada há mais de 20 anos no próprio governo Lula. Agora o que nós estamos pedindo é para que se revogue. Essa luta já tem 20 anos, porque isso limita qualquer movimentação aqui. E tem um diagnóstico comprovando que não tem isso e ainda assim não há mudança? Tem um diagnóstico, não há mudança. Tá? O que tem hoje de concreto? O nosso deputado Marcelo Freitas, ele entrou com um projeto de lei pedindo exatamente para mudar isso, lá na Câmara Federal. Já passou numa primeira instância, que é a Câmara Setorial de Agricultura, e está na Câmara Setorial Ambiental. Vai uma terceira instância para depois ser votado e para depois ir no Senado. Está nessa forma. Existe uma outra opção, que eles mudem no mapa, que aqui não é Mata Atlântica, e sim Mata Seca. Para quem é daqui, você acabou de me falar mais cedo, a gente conversando informalmente, que tem origem da Jaíba. O que tem de Mata Atlântica lá? Nada. Então quem conhece sabe que não tem, não estão mentindo, nós estamos falando a realidade. Então a gente só quer que a coisa seja real, não seja injusto. No aspecto ambiental, nós temos uma legislação ambiental em Minas a mais rigorosa possível. Pra você ter uma ideia, um produtor rural que tenha mais de 200 hectares de pasto, eu teria que fazer um licenciamento que custa aí, no mínimo, 40, 50 mil reais. Sujeito a multas abusivas. O que inviabiliza o negócio. Né? Exatamente. O que é que inviabiliza a produção? E como é que acontece em São Paulo, no Mato Grosso, em Goiás? Esse limite é muito mais elevado. O que é que acontece na pecuária extensiva? Isso é para pecuária extensiva. Você planta capim, o boi, a vaca vai lá, consome o capim. O capim é um produto vegetal, ele faz fotossíntese, então ele capta CO2 e emite oxigênio. E toda propriedade tem no mínimo 20% de reserva por lei, e a gente mantém isso, que também capta CO2. E o que ele traz de volta? O arroto. Bom, ao que você faz o balanço de carbono, não dá isso. Lá na Europa tem diferença, aqui não tem. E aí ele volta de novo para o ciclo, o esterco, que são as fezes. Ele transforma. Agora o governador, então, comprou a nossa reivindicação e conseguiram, então, convencer a secretária de Meio Ambiente que, bom, não vai ser mais 200 hectares. Com dispensa, vai ser 1.000 hectares. Tem que passar... Já está vigente isso? Não, ele anunciou isso. Ontem, inclusive, à tarde, teve uma reunião lá do Copan. E nessa reunião, se não me engano, Copan, não sei exatamente o nome, lá é uma Câmara Setorial lá de Meio Ambiente, foi pedido vistas. Dia 24 de julho, volta novamente para ser discutido, que no máximo tem um mês para poder retornar. É a próxima reunião. Mas a gente tem consciência e acredita que vai passar. Muita gente tem alardeado. Isso só serve para quem? Para quem está prestando serviço. Uma pessoa que tem uma empresa que faz licenciamento ambiental, ela deve ganhar coisa de milhares e milhões de reais para fazer esse trabalho. E o que acontece na prática? Eu vou receber como produtor um relatório lá que eu tenho que fazer isso e vou jogar no lixo, porque eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Não está causando impacto. O máximo vai falar o seguinte, olha, você faz uma fossa. Mas eu faço uma pergunta. Os distritos rurais têm tratamento de esgoto? Não. Então não é muito mais impactante que uma propriedade que tenha uma ou duas casas? Então você precisa ter um bom senso. O que a gente está falando é o seguinte, olha, nós que entendemos o assunto, estamos dispostos a discutir, mostrando que a realidade não é essa, é outra. Não, com certeza. E tecnicamente apresentando, não tem porquê, né? A parte política não movimentar. Mas vamos entrar aqui agora no que o povo espera, né? A gente falou um pouquinho no cenário geral aí. A Expo Montes, Flávio, uma festa que começa agora no próximo dia 2. Toda a região mobilizada numa expectativa enorme para o início. Claro que boa parte se preocupa com os shows, atrações que vocês organizam. Mas o principal, né, é a movimentação, o intercâmbio de informação, as capacitações e a geração de negócio. Fala dessa grande feira aí, tradicional e que marca o calendário do norte de Minas para o Brasil. É uma ótima oportunidade de falar aqui nesse veículo, né? A Expo Montes eu já estou acompanhando, eu já estive na cidade rural há 27 anos atrás, fiquei por 2 mandatos lá como diretor, mas nessa época eu estava numa fase da carreira bem ativa, viajava muito, e inclusive muito em Jaíba, eu fiz muitos projetos lá no Projeto Jaíba. E retornei agora novamente há 6 anos, pouco mais de 6 anos. E a gente, depois do retorno, eu fiquei mais participativo, tá? Mais maduro, com menos viagens profissionais, eu tenho ficado mais em Montes Claros mesmo. A gente tem tentado sempre fazer um evento melhor que o outro. Para quem tem algum negócio, sabe que quando a gente tem um erro, a gente tem que observar o erro e procurar a solução para evoluir, exatamente. Então, o que nós pensamos? Qual que é a função desse Expo Montes? Primeiramente, ela é permitir que o produtor rural
ele expõe o seu produto, é uma exposição, seja agrícola, seja pecuária. A nossa região é mais pecuária. E nós temos muitos leilões, tanto de leite quanto de gado de corte. Esses leilões trazem a oportunidade desses produtores ofertarem os produtos e quem outro produtor do outro lado comprar. Então é uma oportunidade ali que você coloca frente a frente, comprador e vendedor, e apresenta o seu produto. Nós temos julgamentos, as vacas de leite tem um torneio leiteiro. Oh, essa vaca aqui é campeã, 75 litros de leite por dia. Todos os gostos que tem lá, né? Exatamente. E vem os estandes. Para você ter noção, nos últimos 4 anos nós aumentamos mais de 100% em número de estandes. Como que nós aumentamos? Bom, aquele é um evento onde nós temos aí praticamente 400 mil pessoas rodando durante, esse ano são 12 dias. Só dia 3, que é aniversário, que os portões estão abertos, deve ter uns 80 mil pessoas rodando lá ou mais, que ficam o dia inteiro igual um formigueiro. Então, aqueles estandes, a maioria de agronegócio, venda de equipamentos, máquinas, insumos agrícolas. E de uns anos para cá, a gente tem atraído a atenção, por meio do marketing, também de empresas que não são do ramo do agronegócio. Então, vai lá, empresas de educação. Pô, quem está no meio rural não tem a possibilidade de também estar na universidade? Se qualificar. Empresas da área odontológica. Quem está lá não precisa de serviço odontológico. Então, empresa da área de construção civil. Quem está no meio rural não vai construir. Então, a gente mostrou para todas essas empresas que aquela oportunidade no norte de Minas, que é no norte de Minas inteiro, de você ter esse grande público circulando, não existe em outro local aqui perto. Com certeza não. Então, nós atraímos aumentando 112% o número de estandes. Então, isso aumenta a nossa arrecadação, porque a gente aluga esse espaço para eles. Para que, com esse recurso, a gente defenda a classe com viagens, com divulgações. Além disso, nós temos o quê? Nós doamos um espaço para que haja a agricultura familiar. Aquelas barracas de venda de comida e de artesanatos locais ficam efervescentes nesses dias. E o que nós fizemos para esse ano? É uma doação nossa. Nós poderíamos estar ali arrecadando 80, 100 mil reais com aluguel. Nós estamos fazendo um lado social. Olha, o pequeno produtor vem aqui com a Emater, a gente doa esse espaço. Esse ano combinei com a Prefeitura de Montes Claros, o nosso prefeito Guilherme, nosso vice-prefeito Otávio e Osmanin, que é secretário de Agricultura, de um outro espaço, é uma quadra que não é coberta, mas eu propus colocar as tendas para que aumente o número de barracas. O ano passado nós tivemos, todos os anos são 40 expositores de agricultura familiar e artesanatos, esse ano vão ser 60. E um ponto importante que a área que chama de praça de alimentação era bem pequena, esse ano vai ser de 3 a 4 vezes maior. Então a gente está dando um conforto. A fazendinha é outro lado legal, também um lado social, onde as escolas públicas, o asilo, a paz, etc., entram de graça. As escolas privadas pagam uma pequena taxa. Para ver os animais de campo, e esse ano, além de animais, a gente vai ter uma horta, com parceria com a Emater, com a EPAMIG, que é a empresa de pesquisa agropecuária de Minas, e vão ter oficinas para as pessoas aprenderem como é que fazem bolo, como é que fazem esses movimentos. Então a gente está inovando. Movimenta tudo. Exatamente, está inovando isso aí. Tá? Então é uma exposição que tem esse lado técnico, um lado social, e tem também o lado cultural artístico. Nesse caso, basicamente, a gente aluga o espaço para uma empresa, que há alguns anos é a CIA Promoções, e ela então que coordena os shows. O show não é da sociedade rural, é da CIA. Então ela leva uns shows conforme o conhecimento delas do que está, entre aspas, bombando aí no mercado. O que é atrativo para o público. E aí ela monta toda aquela estrutura de som e o grande público vai adentrar com pagamento de ingresso, etc. Então ela organiza isso. De qualquer forma, isso vai ajudar na movimentação noturna, que vão ter bares ali com alimentação, com bebidas, para um entretenimento que ocorre há 68 anos. Então, quando o grande público sai do Expo Montes no ano, já fica a lembrança, acho que todos nós que somos daqui ou passamos por aqui, a lembrança fala, o ano que vem tem outra. E aí vai ter uma movimentação grande onde? Nos comércios. Então quem quer ir lá, é uma época de frio, vai comprar uma roupa mais bonita, com frio, um chapéu, uma bota, se caracterizar para aquela grande festa, que é, com certeza, a grande festa do Norte de Minas. A Expo Montes hoje se enquadra entre as principais feiras agropecuárias do país. A movimentação que tem aqui, quem vem de fora e vê, não acredita tamanha movimentação. E o mais importante, a gente faz isso para que a cidade tenha o seu nome divulgado. Assim como você faz lá no time de futebol, divulga o nome, a gente já assiste lá no Sport TV, outro. É isso que acontece. Montes Claros fica em evidência. Isso é importante, posicionar. As pessoas sabem.
entenderem que tem esse tipo de produto aqui, né? Que referencia de forma positiva a cidade. Vocês têm noção, até os políticos de fora veem isso. Por isso que quando vêm os governadores, os deputados, eles sempre vão conversar com a gente nesse momento. Por quê? Porque é um momento que a gente tem um apelo popular. O político gosta de voto. Né? E nós estamos como representantes de pessoas, nós representamos os produtores rurais. Não, e você falou um ponto importante, eu vi algum conteúdo, não estou recordando de quem, que é Expo Montes, a questão do aquecimento do comércio local, talvez a segunda ou terceira melhor data do comércio em Montes Claros. O tanto que mobiliza as pessoas com hotelaria, alimentação, vestimenta. Então, assim, é entender realmente a magnitude do evento, né? Me parece que é a segunda, tá? Porque em termos de compra talvez seja a terceira, mas é o que você coloca. Movimentação de Uber, táxi, sim. A lotação, entrar, né? Tudo nisso, né? Hotelaria, aí a coisa é maior. E atrai das outras cidades para cá, vizinhas. Então, isso faz diferença. Nós até comentamos com o pessoal da Unimontes, conversei com o vice-reitor atualmente, a possibilidade de fazer uma parceria e fazerem esse levantamento. Tá? Estou até esperando a resposta, está em uma conversa ainda informal, mas se der a gente fazer esse ano, senão a gente faz outros anos. O ano retrasado nós fizemos em 2023, com uma das empresas junto lá, e foi feita a parte interna do parque e no entorno do parque, aqueles ambulantes. O movimento é muito grande. Ali ambulante, estacionamento, né? Porque realmente... Agora a gente queria pegar exatamente as lojas, movimento de transporte urbano e hotelaria. Mas o que a gente sabe é que realmente a hotelaria fica com a sua ocupação bastante elevada. Não, eu ia fazer um evento aqui nessa data. Eu pensei, eu tive a coragem de tentar um hotel sem chance. Que traria algumas equipes de outros países para cá. Não, vamos mudar a data que é melhor, que não tem como... Realmente ocupa bem o espaço aí, né? Foi o que nós conversamos na prefeitura quando fomos tentar negociar uma ajuda. Porque, olha, todo o comércio de Montes Claros, tá, um mês antes da Expo Montes, até na Expo Montes, ali, poucos dias depois, se volta para esse evento. Então, é muito importante para todos os comerciantes, para a cidade, para a geração de emprego e renda. Geração de impostos e tudo. Qual a expectativa de geração em negócios, volume financeiro, nessa Expo Montes 2025? Olha... o que movimenta mais são os estandes de negócios, tá? Principalmente os estandes creditícios. Nós temos lá os bancos cooperativos, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, eles têm muito crédito agrícola. Esse é que movimenta mais, porque o movimento não é só lá dentro no momento. Não, sim. Você chega e faz uma proposta para comprar a ração que está ali dentro, que tem desconto. Então esse volume vai mais para eles. Nos leilões, a gente tem empresa que faz leilões. Quem capta esse recurso é o produtor rural. A sociedade rural recebe um percentual disso aí. Então, o movimento desse ano deve ser mais de 400 milhões de reais, se der tudo certo. O que nós sabemos... Esse volume maior que o ano passado, ou mesmo a base, como é que vocês pensam? A gente acredita que vai ser um pouco maior. Vai depender de quê? O Plano Safra do governo federal, ele fecha dia 30 de junho, que é a segunda-feira. E o início de junho, inclusive, é o lançamento do Plano Safra. O Banco do Brasil, inclusive, tem uma carreta lá dentro, e lá dentro é feito um anúncio. São só 3 cidades no Brasil que tem essa carreta do Banco do Brasil com o anúncio do Plano Safra. Então, Montes Claros está em evidência. Sim. Por que é Montes Claros? Porque a ocasião ou a data de ocorrência das Expo Montes coincide com o lançamento do Plano Safra. Como o evento é um evento grande, eles fazem questão de estar aqui. Então, a taxa de juros esse ano deve vir maior, porque a taxa Selic aumentou. Então, isso pode, de alguma forma, arrefecer o interesse pelo crédito. Mas como, no nosso caso, é pecuária, e a pecuária esse ano está com um preço muito maior, algo próximo de 35% maior em relação ao ano passado, a gente acredita que vai ter o mesmo volume. Tá? Mas é uma aposta. A gente acredita que talvez seja um pouco maior que ano passado a movimentação, porque os leilões vão dar mais rendimento. Não, com certeza. Vamos falar também, claro que você deixou claro aí, a CIA é um parceiro da sociedade rural, mas o pessoal gostou muito da programação de shows, né? E a expectativa de público também acaba que possa até superar do ano passado. E para você, sociedade rural, como é que você enxerga isso? Esse aumento das pessoas, o parque mudou o layout, eu fui lá no parque, está mudando o layout, está bacana, mudou também o formato. Claro que em algum momento é a sociedade rural que define a regra, né? Pensando também no público. Fala pra gente como é que são essas definições e, claro, esse novo layout da Expo Montes, que as pessoas vão ver pessoalmente. Bem, a CIA tem um foco que é basicamente artístico. Ela tem que ganhar por aquilo porque é uma empresa. Claro. Né? A gente observa a exposição como um todo.
A gente está lá dentro, o trabalho nosso agora na véspera desse momento é mais de 12 horas por dia. Tem uma equipe muito dedicada e eu faço questão de estar junto. Eu tenho na universidade, faço, dou minhas aulas e volto e tento dedicar o que eu puder para ajudar. É um trabalho voluntário, como eu falei. Então, nos 2 últimos anos, houve uma reclamação muito grande do público que o pessoal de baixa renda, ao pagar para entrar no parque, estava ficando mais distantes do palco e, portanto, dos seus ídolos, né, os cantores. Sim. Então, nós conversamos no ano passado, logo após esse momento, eu falei, esse ano a gente não quer assim. E chegamos num consenso. Então, para esse ano vai ter a metade frontal do palco, vai estar aberto ao público, que só paga a entrada lá no portão central. Que no bordão que as pessoas usam é a pista, né? Exatamente. Aí vai ficar, quem chegar mais cedo vai ficar bem próximo. A outra metade vai ter a cobrança lá dos lounges, vai ter esse ano no camarote, né, que não tinha, principalmente para a empresa ganhar dinheiro lá, porque tem gente com mais poder aquisitivo vai querer ficar ali. Então nós vamos atender a todos, trazendo um aspecto social. Então esses shows, com certeza esse ano tem uma variedade interessante, vão ter uma procura muito grande e vai ter esse lado interessante que dá essa possibilidade das pessoas de baixa renda estar mais perto dos seus erros. Com certeza. E um ponto que, até conversando, o pessoal gosta de ficar comparando a Expo Montes com a Expo Janaúba, né? E quando foi fazer as contas, o valor per capita aqui é bem menor que a Janaúba, da exposição do custo. Porque a internet hoje, Flávio, o povo gosta muito de escrever, né? É fácil escrever na internet. É fácil opinar na internet. E quando você fez a conta, o valor é muito mais acessível em Montes Claros do que outras feiras parecidas aqui do norte de Minas. Vocês também opinam nisso, com certeza. Vou deixar o negócio acessível à população, porque a festa desse tamanho, organizar o trabalho que dá, tem que ter quem prestigie, né? Tem um dedo nosso, tá? O preço dos alimentos, o preço da cerveja, não é a gente que define, é a CIA. Mas já tem alguns anos que a gente está pressionando para baixar mais. A gente conversa o seguinte, bom, faça o mínimo preço para vocês terem um lucro. A margem, né? Porque tem que ter, é um negócio, né? Mas a gente não quer esse preço. Quando a gente teve essas, então, a gente consegue fazer mais barato. E qual que é a diferença de Janaúba para cá? Janaúba é uma exposição excelente. Tinha muitos anos que eu não ia lá, fui esse ano. Realmente estão de parabéns. Só que lá eles recebem muito recurso público. O nosso não. Primeiro, a prefeitura ajuda. Grande parte do recurso que a prefeitura ajuda, a gente agradece isso à prefeitura, volta para a própria prefeitura, porque o estande que tem lá na prefeitura é com esse recurso que entra lá. A limpeza do parque no dia dos portões abertos é feito com o próprio uso no dia 3, né? O próprio uso ali com os portões abertos o dia inteiro, com toda a infraestrutura, é com esse recurso. Então, eu te falo que o ano passado, 80% do recurso que a prefeitura passou para a gente era para ela mesma. Esse ano, algo próximo de 65% a 75% volta para ela mesma. Quando eu falo para ela, é para o público em geral. Então, nós estamos, mesmo se a prefeitura não pagasse nada, a gente ainda assim faria a Expo Montes, porque isso faz parte da história de Montes Claros. Entendeu? Por isso a diferença. A gente tem esse olhar crítico, muitos olham para a sociedade rural achando que é um pedestal. Não. Obviamente, é uma entidade que tem o seu nome, com tantos anos trabalhando corretamente, seriamente, mas o olhar é olhar para um todo. E o todo, como a gente trabalha focado mais no produtor rural, independe do tamanho. A gente quer lutar pelo produtor rural e isso repercute em quê? Em melhoria da cidade. Com certeza. E poucos eventos conseguem promover e reunir tantos atores da população, da sociedade, em um ambiente só. Político, empresarial, todo mundo convergindo ali. E, claro, para propor situações ou pautas que sejam de interesse coletivo, né? Posso te falar por quê? Alguém vive sem alimentar? Nunca. Então, como é que nós que produzimos alimentos não vamos conversar com quem consome os alimentos que não são produtores? Eu acho que isso, por si só, já explica o momento da gente que produz, somos poucos no campo, para conversar com quem... Exatamente. A população rural brasileira, hoje eu não vou te falar com precisão, porque eu não acompanhei esse dia, mas não deve ser mais que, geral, 17%. Então tem uma fatia muito pequena no campo, que tem que produzir muito para alimentar não só nós brasileiros, mas grande parte do mundo. Então, acho que por isso essa conexão entre o campo e o meio urbano, ela é importante. E o pessoal que está nos escutando, que é do meio urbano, é importante entender que a gente produz exatamente, é claro que a gente quer ganhar dinheiro, mas não é só para ganhar dinheiro. A satisfação do produtor trabalhar, vocês não imaginam, é sol, chuva, poeira, mas para quê? Colocar o alimento de qualidade na mesa de cada um de vocês. Bacana. É importante ouvir isso e as pessoas entenderem, né? Até para valorizar, para não ter discurso equivocado também de não
quando se fala aí que o agro, em Minas Gerais mesmo, o agro foi mais que a mineração, foi 24, né? Exatamente. Maior PIB da história aí, mais que a mineração. Então, prova que a força, prova a evolução, prova que essa produção impacta de forma significativa a sociedade. Em valores realmente, né? Em produção, em atendimento. E isso é importante as pessoas entenderem. E quando você faz isso, o que acontece? Quem é que trabalha... Tem os proprietários rurais, que são os donos das propriedades, e tem os seus funcionários, os seus colaboradores. Um depende do outro. Sim. Então, se eu crio aqui uma produção de café, de fruta, de leite, de carne, e alguém vai trabalhar comigo, quanto mais eu ganho aqui, existe uma tendência de você remunerar melhor esse produtor. Tá? No café, por exemplo. Dar melhores condições de trabalho também para esse empregado, né? O café, por exemplo, é uma cultura de exportação. Quem hoje trabalha colhendo café tem uma renda na colheita, em um período curto, 3 meses ou 4, muito grande. Tem gente que vai lá, trabalha 3 ou 4 meses e fica um ano inteiro sobrevivendo com aquilo lá, inclusive sobrevivendo bem. Então, só para mostrar que existem segmentos que trazem benefícios e o setor rural é o que precisa de menos dinheiro para gerar um emprego. Bacana. Aqui, se a gente for falar, aqui tem pauta para uns 3 dias aqui, né? O papo é bom, e é de interesse popular, né? As pessoas compreender o sistema como um todo. A gente está à disposição para conversar outras vezes, mas assim, é muito tema, né? A gente, como eu falei, vamos conversar, é um bate-papo informal, trazendo informações do agro, da nossa entidade, da Expo Montes. Mas o mais importante é o seguinte, qual que é a função nossa na Terra? A gente nasce, vive e morre, mas a gente tem que deixar alguma coisa, algum legado. O produtor rural faz o quê? Produzir. E cada vez mais é produzir com sustentabilidade. Cada segmento tem a sua função. Sim. E que normalmente precisamos ter um lado social também aí para não deixar só o capitalismo bruto, né? A gente é o capitalismo, mas bruto dominar. A gente tem que trabalhar e a gente pensa muito nesse lado. Não, com certeza. Flávio, eu queria parabenizar pela história, né? Seja na docência, pelo trabalho no campo, e agora à frente, claro que sempre ali do lado da sociedade rural, mas agora diretamente com o presidente, a todos que promovem essa festa, que fazem esse trabalho ao longo dos anos na cidade de Montes Claros e região. Então, meu amigo, manda um recado aí pro pessoal, chama o povo da Expo Montes, valoriza essa grande festa. Todos nós, quem trabalha com o evento, eu trabalho com o evento também, o quanto é difícil preparar para receber bem as pessoas, para que tudo aconteça de forma harmônica, né? É muita gente, é muita geração de emprego, é muito negócio que acontece, é o entretenimento, é a paixão pelos artistas, é uma festa muito completa, principalmente por os aspectos da nossa região. Então convido o povo aí para valorizar a Expo Montes, estar novamente lá com todos nós, né? Porque eu também sou assíduo à Expo Montes, estarei lá todos os dias. Mas parabéns e suas considerações finais, por favor. Bem, a todos que nos assistem, nos ouvem, eu convido para nos visitarem. Tá? A Expo Montes gera mais de 5 mil empregos diretos e indiretos. Nós fizemos um investimento lá de aterramento, de aumento de carga elétrica, passando inclusive o cabeamento de distribuição de carga subterrânea, tá? De quase R$1,5 milhão recentemente. Para quê? Para exatamente dar mais segurança. E as forças de segurança pública também nos ajudam muito. Tá? No ano passado, na Expo Montes, nós tivemos somente 7, normalmente, roubos de celular, no evento inteiro. Então, isso deve exatamente ao apoio das forças de segurança, tá? Polícia Civil, Polícia Militar, Federal. E nós também contratamos, tanto a sociedade rural quanto a CIA, contratamos muitos seguranças privados. Quem mexe com o evento sabe disso, você sabe. Para quê? Para dar melhor condição para vocês que vão adentrar o parque se sentirem seguros. E a gente está preparando o parque para atendê-los da melhor forma possível. Tá? Então, espero todos, inclusive vocês aqui da Webterra, tá, são convidados, para nos visitar. A gente está lá de portas abertas, tá, para poder fazer um evento melhor ainda do que do ano passado. Não, amigo, muito obrigado. E pode ter certeza, o Webterra vai estar lá todos os dias cobrindo esse Expo Montes, falando lá com os empresários, com o público, com a sociedade rural, com os artistas, levando a maior festa para sua tela, para o seu celular, para sua casa. Muito obrigado pela presença e aguarde. Veja esse episódio aí, conheça um pouco mais do Flávio e tem na cidade rural. Muito obrigado a todos, até a próxima.